Hoje eu vou compartilhar com vocês a parte 2, continuação da parte 1, onde eu falei sobre o princípio de síndrome do pânico que eu tive. É o episódio 10, vou deixar o link no final do vídeo. A todos vocês, podem entrar, sintam-se em casa, sejam muito bem-vindos. Só recapitulando rapidamente, no episódio anterior eu comentei sobre a internação do meu tio, que desencadeou um princípio de síndrome do pânico. Eu parei de andar de ônibus, parei de andar de elevador, parei de orar. Após o atendimento psicológico eu entendi que tinha a ver com a morte da minha mãe, em relação ao luto não vivido. Se você não viu o episódio 1, recomendo que você veja, eu vou deixar o link no final do vídeo. Vai facilitar o seu entendimento. No dia seguinte, após o atendimento dela na minha casa, eu fui trabalhar normalmente, mesmo sentindo muita falta de ar, mas eu precisava ocupar minha mente. Coloquei fone no ouvido, fiquei ouvindo música agitada o dia inteiro. No final do expediente, peguei um táxi, fui para a clínica dela, mesmo sentindo falta de ar e tendo que rodar 40 quilômetros. Botei o fone no ouvido e fui lá torcendo pro motorista não puxar a conversa. Mas assim, na minha cabeça só tinha uma coisa. Pra mim, era a chance que Deus estava me dando para me tratar. Em nenhum momento eu fiquei me lamentando. Ai meu Deus, porque está acontecendo isso comigo? Deus está me dando a chance de tratamento e eu vou enfrentar. Independente do que poderia aparecer pela frente. Eu sabia que eu ia remexer em coisas, mas eu não sabia o que é que eu poderia encontrar. Mas eu precisava enfrentar para me livrar disso de uma vez. Eu fazia 3 sessões por semana. Com ela eu chorava muito, porque eu tava botando pra fora coisas de anos. Só que quando eu tava sozinha, eu evitava chorar, porque eu tinha medo do que poderia acontecer. Durante o tratamento, uma das coisas que eu precisava fazer era romper o pacto de silêncio que tinha sido estabelecido. Então, eu precisava procurar primeiramente o pessoal da minha casa, meus irmãos, meu pai, para falar sobre o assunto. A primeira pessoa que eu procurei foi minha irmã, que morava lá em Salvador. Talvez por ser a primeira pessoa que eu ia tocar no assunto, eu tava muito tensa e muito assim, com muito medo. Pedi pra ela ir lá em casa às 18h30, ela chegou e aí eu comecei a falar com ela o que estava acontecendo, por que eu tava indo de carona com eles, por que eu não tava pegando o elevador. Falei de todos os sintomas que eu estava tendo, da falta de ar intensa. E aí comentei que a causa era em relação à morte da minha mãe, o luto que eu não vivi, que foi desencadeado pela internação do meu tio, essas coisas todas que eu já comentei com vocês. E aí conversei com ela, assim, muito desconfortável, estava extremamente desconfortável. Ela saiu e aí eu fiquei assim, me sentindo estranha, a falta de ar continuava bem intensa. E aí quando foi umas 9 horas da noite mais ou menos, eu tentei dormir. Aí eu fui, deitei na cama e aí eu comecei a perceber que uma panturrilha minha estava adormecendo. Aí eu levantei, me movimentei, voltei a deitar. Eu percebi que estava aumentando a dormência. Aí eu comecei a ficar assustada. Liguei para a psicóloga e falei com ela. Ela só falou uma frase: não deixa te dominar. E aí eu vi que o negócio era mais complicado do que eu imaginava, assim. Eu nem pedi detalhes. Desliguei o telefone, liguei a televisão, coloquei no filme Velozes e Furiosos, coloquei o som alto, botei uma música também alta e agitada e fui fazer faxina na casa. Tudo isso para tentar distrair minha mente. E aí fiquei, quando foi umas 11 horas da noite, eu já estava cansada. Graças a Deus consegui dormir. E aí acordei de manhã, continuava sentindo falta de ar, mas eu não estava com nenhuma dormência no corpo. E a sensação era de vitória, assim, que eu tinha conseguido romper um obstáculo, estava me sentindo mais leve e me sentindo mais confiante de procurar as outras pessoas para tocar no assunto. A segunda pessoa que eu procurei foi meu pai. Eu também estava tensa. Quando a psicóloga sugeriu isso, que eu procurasse ele para conversar, eu comecei a sentir algumas coisas estranhas. Sempre que eu pensava nessa possibilidade, minhas mãos esquentavam muito e meus pés também. Nesse período que eu estava me preparando para falar com ele, a gente estava tentando descobrir por que estava acontecendo isso comigo. E aí a gente tentando, até que um momento que Deus deu uma luz. E aí eu falei com ela, eu já sei o que é. Quando meu pai batia na gente, ele batia com palmatória e ele batia nas mãos. Só que antes dele fazer isso, ele colocava para eu ir buscar a palmatória. E como era um assunto que na minha cabeça era proibido,
No meu inconsciente era como se eu fosse tocar no assunto, meu pai poderia me bater. Minhas mãos esquentavam e meus pés, minhas mãos porque recebia palmatória e meus pés porque eu andava para ir buscar. E esse momento que eu andava para ir buscar era um momento de tensão. Mas enfim, liguei para ele. Eu estava um pouco preocupada assim dele perceber que estava acontecendo alguma coisa diferente, assim, estranha. Mas, assim, aparentemente ele não percebeu e foi uma conversa muito boa, assim, uma conversa tranquila. Eu perguntei como ela era, fui fazendo perguntas, assim, desse tipo, curiosidades em relação a ela. Depois toquei em relação à questão do velório, ele falou, mas assim, ele não entrou muito em detalhes. Eu tive muito pouco retorno das pessoas que eu procurei. Por um lado, eu acho que para umas pessoas tocar nesse assunto era um assunto delicado e outras pessoas não se lembravam. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo duas coisas. A primeira, na parte 1, eu falei que não bastava orar, eu precisava da ajuda de um profissional. Na parte 2, eu te digo que não bastava a ajuda do profissional, eu precisava de oração. A oração das pessoas que estavam orando por mim foram fundamentais nesse processo. A segunda coisa que eu aprendo, que enfrentar é sempre a melhor decisão. Você tendo acompanhamento de alguém te orientando, mesmo tendo sido difícil, doloroso, mas eu consegui evitar coisa pior. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha sido um conteúdo proveitoso. Se inscreva no canal, compartilhe com pessoas que você tenha conhecimento, que estejam passando por isso. Um cheiro para todos vocês e até o próximo vídeo, parte 3.